Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, vem pensar aqui comigo. Qual é o momento que vem sendo talvez o mais ingrato das últimas duas temporadas do Atlético? Vocês já pararam pra refletir sobre? O momento que, assim, a gente olha e a gente fala, cara, que merda que chegou. É o momento final dos jogos. Vocês estão de acordo? Cara, assim, passou dos 35 ali, já começa a dar um apertinho assim, falo, caralho, vem desgraça novamente, isso vem desde o ano passado. A gente fala de um rebaixamento por 2 pontos, a gente perdeu uns 15 ano passado nos momentos finais, e vamos ser sinceros, essa temporada também. Se a gente pegar todos os pontos que a gente perdeu, assim, nos 5 minutos finais dos jogos, o Atlético não estaria disputando a Série B. O Atlético estaria disputando competição internacional esse ano. E digo mais, se caísse para a Série B, era para ser líder. Então é um momento muito sensível para o Atlético. É um momento muito vulnerável para o Atlético. É um momento muito, assim, que tem um peso muito grande para o Atlético. E por que eu tô falando isso, né? Porque a gente vai para uma reta final de Série B buscando uma missão complicada. A missão do Atlético nessa reta final de Série B não é uma missão simples. O Atlético ele busca nessa reta final de Série B basicamente virar uma campanha que até agora é muito ruim. Essas duas vitórias em sequência, elas trazem um respiro, elas trazem uma expectativa. E no final das contas, o Atlético ele precisa correr atrás do tempo perdido. E a partir do momento que pô, começa a apresentar qualquer tipo de reação, vamos ver o que acontece. E eu falo desse momento porque não pode ser mais um calcanhar de Aquiles pro Atlético esses minutos finais. E eu vejo uma mudança de comportamento muito clara nesses minutos finais e eu acho que tem alguma coisa a ver com os reforços, tá? Eu acho o Benavides um cara que sabe matar um pouquinho de tempo. Eu acho que o Aguirre é um cara malandro, sabe matar um pouquinho de tempo. Eu acho que o Mendonça é esse cara. Então o Atlético ele ganha uma cancha para não se vulnerabilizar tanto em momentos que eram de extrema imaturidade. Esses momentos que o Atlético cedeu muitos pontos, e aí a gente pode citar vários jogos aqui, para mim eram de grande maturidade, e eu acho que os reforços que chegaram para trazer um pouquinho mais dessa vivência do jogo. Chegaram para trazer um pouquinho mais dessa capacidade de olhar o jogo e entender que, pô, não dá pra se escancarar assim. Não dá pra se expor assim. O que o Atlético vive, o torcedor brasileiro, de certa forma, viveu na última Copa do Mundo, né? Hoje tem jogo do Brasil, mas o torcedor brasileiro, ele viveu muito isso ali na última Copa do Mundo, do time todo pra frente, se expor, faltando 4 minutos e ali tomando gol. Então tem que ser malandro, tem que ter essa bagagem, acho que os reforços trazem isso, mas eu acho que no final das contas a gente precisa olhar pro nosso banco de reservas como uma peça muito importante do jogo, né? O banco de reservas como uma alternativa muito importante pra gente usar esse momento final ao nosso favor. E aí eu vou falar de algumas alternativas que a gente deve ter no banco para esse confronto contra o Botafogo de São Paulo, que mostra que os minutos finais não necessariamente precisam ser um pesadelo, muito pelo contrário. Se o Atlético souber usar e entender que não é, enfim, não é um grande pesadelo esses minutos finais, acho que a gente pode virar o feitiço contra o feiticeiro. E eu quero começar falando do Dudu. O Dudu é o jogador que contra o CRB nos minutos finais, o que ele fez foi sacanagem. Prendeu a bola, equilibrando o jogo ali do Atlético, tabelando, fazendo o tempo passar. E aí a gente entra em outras características do Dudu, de ser esse meia de articulação, de ser esse meia de capacidade de distribuição de jogo muito acima, muito criativo, e o meia que gruda a bola no pé, gente. Então, assim, a entrada do Dudu eu acho que traz consciência pro time, e a entrada do Dudu acho que faz o Atlético ter a bola de maneira mais tranquila. Porque no time titular, essa peça usa pele. Mas não necessariamente o Zapelli vai aguentar todos os jogos, todos os minutos. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Ponto. Então que o Dudu seja esse jogador, esse substituto do Zapelli, na hora da gente querer acalmar um jogo, na hora da gente querer esfriar o jogo.
Então assim, é o primeiro reserva que eu destaco que poderia naturalmente ser titular. Aí outro reserva que eu destaco, Carlos Teran. Pô, a presença diária do Teran é um negócio impactante, velho. Assim, um time que quer botar bola na área nos minutos finais e a gente precisa entender a pobreza ofensiva dos times de Série B que usam o jogo aéreo quase que como única alternativa. Pô, a última coisa que eles querem é bater um cara com a imposição física do Teran. Eu até falei no Arena Tracks, né? A maneira que o Teran vai na bola pra impedir a finalização do Luca ali nos momentos finais no jogo contra o Novo Horizontino depois da pataquada do Patrick, cara, é de um zagueiro que impõe respeito. Óbvio que a gente vai ver mais do Teran, óbvio que eu acho que em algum momento o Teran vai falhar, mas eu acho que é um zagueiro ali que entrando nos minutos finais impõe um. Porra, o Teran, velho. Olha esse cara aí. Aí a gente fala de outro jogador que pra mim, assim, o Dudu pode vir a ser titular, assim, o Teran pode vir a ser titular, outro que pra mim tem total condição de ser titular, que é o Julimar. Cara, impressionante como o Julimar voltou bem, né? Impressionante como o Julimar voltou num ritmo pô, fisicamente, que a gente sabe que o jogo dele precisa muito disso, fisicamente impecável e tecnicamente bem, né? Deu uma bola boa pro Viveiros, associou com o Viveiros, quase fez um gol, pressionando muito bem, fazendo com que pô, o time adversário tenha dificuldade na saída, na hora de passar por ele para ganhar campo. Então o Julimar, ele conseguiu impor uma dificuldade ali pro time adversário muito grande. Muito grande. É outro jogador que entrando assim nos minutos finais tem velocidade para explorar a transição, tem velocidade para aproveitar o momento de avanço do time adversário, capacidade de segurar uma bola pela capacidade física que ele tem. E aí a gente tem outras alternativas, sabe? O próprio Renan, um cara que já conquistou muitos pontos pra gente nos momentos finais dos jogos. Aí você tem o Luiz Fernando, que até ontem era um titular. Então a gente entra novamente naquela casinha que é o Atlético tem o melhor elenco da Série B. Precisa saber usar. Precisa fazer com que o fato de ter o melhor elenco da Série B não seja um monstro. O fato de ter o melhor elenco da Série B precisa depor a favor do Atlético. Depondo a favor do Atlético, aí é maturidade, aí é dinâmica de jogo, aí, enfim, são várias questões que o Atlético ele vai poder, vai tentar utilizar da melhor maneira possível. Mas eu acho que o banco de reservas do Atlético é um banco que impõe respeito e um banco que, querendo ou não, ganhou alternativas. A gente tem, por exemplo, o Alan Ricardo, que a gente falou muito pouco porque a gente não tem muito o que falar. Mas é um jogador que ainda mostrou muito pouco, mas não deixa de ser uma peça ali pro meio-campo que a gente ganhou nesse mercado, sabe? Então, olho pro banco, porque o banco pode ser um diferencial pro Atlético perder pontos ou parar de perder pontos nesses momentos finais.